Nessa aula nós vamos ver como criar as escadas em U. E como exemplo eu vou pegar essa escada da casa que nós modelamos com a planta do AutoCAD. Aqui ela indica que são 13 degraus que nós vamos utilizar. E numa outra legenda que ela tem aqui no meio, indica que a altura desse degrau, dos degraus, seriam de 17 centímetros de espelho. Mas com 17 centímetros ela não está fechando. Então nós vamos fazer com 18. Como não fui eu que fiz essa planta baixa, eu não sei explicar o que a pessoa colocou. E ali a legenda está fora de cota, não tem como eu confirmar. Mas eu testei, a gente vai fazer com 18. Então, para criar as escadas em U, eu utilizo praticamente as mesmas técnicas das escadas retas e das escadas em L. Não tem praticamente nenhuma alteração muito drástica. Eu inicio criando um retângulo com as medidas que eu quero. Aqui tem 1,20 m por 30 de profundidade. Coloco a espessura do espelho de 18 centímetros que eu vou trabalhar. Crio um componente e multiplico também pela quantidade de degraus que eu preciso. Faço aquela... Vou voltar aqui. Com o mover, eu multiplico em linha reta vezes a quantidade que eu quero. Eu já tenho 1 e eu preciso de mais 12 para completar os 13 degraus. Então eu sei que vou ter, como eu tenho 13, eu vou ter 6 degraus em cima. 3, 4, 5, 6. Eu crio um grupo desses 6 degraus e rotaciono ele a 180 graus. Como eu vou girar ele para a direita, eu clico primeiro na direita, na esquerda, e assim como na escada em L, eu rotaciono na direção que eu quero, só que ao invés de 90 graus, eu vou rotacionar 180 graus. O patamar, eu já transformo ele em único. Entro nele, com empurrar, puxar, eu levo até o final da parede, até onde eu quero. E na lateral também. E aí é só mover esse grupo na outra extremidade dele, para ele se posicionar corretamente. Aqui tem aquela parede no meio, eu não desenhei ela. Vou fazer para você ver. É exatamente a mesmo ambiente aqui da escada. Só estou criando aqui para você visualizar melhor aí, que lá está cheio de parede, aqui fica melhor. Você pode criar um grupo dessa parede, ou até deletar, a gente não vai usar. Então essa daqui, o que sobrou, eu agrupo tudo e faço uma cópia. Você pode criar no lugar já onde ela vai ser e movo ela exatamente onde eu quero. Ela vai pegar aqui embaixo e já está criada a escada em U. Aqui fica meio complicado para visualizar. Pronto. É só a gente colocar os detalhes que nós quisermos nela agora. A planta pede uma escada com degraus retos atrás, então nós vamos fazer de acordo com a planta. Vou deletar essa, que foi só para você ver, e vou modificar nessa daqui. A gente oculta essas paredes para ter uma visualização melhor. E aí entra dentro de um dos componentes da escada, de algum dos degraus, faz aquele triângulo para ele fechar e faz uma extrusão com empurrar, puxar até a outra extremidade. Essa linha que sobrou, você pode remover. Aqui no patamar, a gente também faz. Você pega o ângulo de uma linha paralela, que ele já vai te dar o tamanho, de 30 centímetros. Fecha, porque veio muito para fora. Fecha até o final da escada.
pronto, está criada a estrutura de uma escada em U. Você pode remover essas outras aqui também. Opa, que eu vou ter que dar 2 cliques para entrar dentro do grupo e depois dentro do componente. Bom, então o detalhamento do tipo de degrau para a escada em U também vai ser exatamente igual das escadas retas e das escadas em L. Então, nessa aula eu vou fazer alguns detalhamentos que a gente pode utilizar de revestimento para os degraus. Como nós vimos na introdução, é possível a gente criar diversos tipos de revestimento para os degraus de uma escada. Podem ser de porcelanato, mármore, granito, madeira, vidro. Então, eu vou colocar aqui alguns modelos de revestimento que a gente pode fazer nessas escadas de uma forma bem fácil. Então, a primeira coisa que eu faço quando eu vou fazer o detalhamento das escadas, colocar os revestimentos, eu entro dentro do componente e transformo a estrutura principal em um grupo. Para as faces dos revestimentos não ficarem juntos, fica mais fácil para a gente manipular e fica mais organizado. Então, o primeiro tipo de acabamento de escada que a gente pode utilizar é o revestimento só na pisada, onde os espelhos são de alvenaria, fica a alvenaria aparente, e só nas pisadas é que tem algum tipo de revestimento diferenciado. Então, a gente cria um retângulo, inverte essa face e cria uma espessura. Se você vai criar uma espessura, um revestimento de madeira, por exemplo, você pode deixar cerca de 2,5 centímetros. Se for um acabamento em granito ou mármore, de 2 a 3 centímetros. Como eu disse, é mais comum as espessuras das chapas de mármore e granito virem com 2 centímetros. É bem raro fazer acabamento com granitos com espessura de 3. Então, você deixa com entre 2 a 3 para granitos e mármores e 2,5 a 4 para madeira, depende do tipo de prancha que você vai utilizar. E aí você puxa para fora cerca de 2 centímetros. Vamos colocar um material qualquer aqui para a gente ver. No caso de uma escada em L ou em U, no patamar a gente vai ter que fazer separado. Então, eu também crio um grupo da face, faço uma extrusão de 2 centímetros, e aqui, como é uma escada em U, essa outra parte não vai ficar passando para fora. A gente faz um cortezinho no meio, ou onde termina o segundo lance de escadas, de degraus, e daqui para cá a gente faz uma extrusãozinha de 2 centímetros também. Eu sempre uso cerca de 2 centímetros. Então, aqui a gente tem um modelo de acabamento, um acabamento simples de granito, eu coloquei, você pode variar esse material somente nas pisadas. Outro modelo de revestimento é o revestimento de toda a escada, da pisada e do espelho. Então, eu entro dentro de um dos componentes, que já estão com a estrutura agrupada, crio também uma face na pisada, faço uma extrusão na espessura que eu quero, aqui eu estou usando 2 centímetros, trago 2 centímetros para fora, e aqui eu seleciono a linha da frente e faço uma cópia também com a mesma espessura, com 2 centímetros, ou até encostar na estrutura da escada. E com o empurrar-puxar com o Ctrl pressionado, eu faço uma extrusão até encostar no revestimento do degrau inferior, do degrau de baixo. Porque eu uso o Ctrl pressionado para realmente ficar marcada essa linha. Se o seu estiver aparecendo ainda o mais, você clica no Ctrl novamente e faz uma extrusão de mais 2 centímetros para frente. Vamos pôr uma espessura.
Deixa eu voltar aqui. Depois no patamar, vou agrupar essa face, 2 centímetros. Aqui eu corto, puxo 2 para frente, faço o mesmo processo. Copio a linha e com o Ctrl pressionado eu faço uma extrusão até o primeiro degrau e puxo os 2 para frente. E aí coloco a mesma textura. Então esse é mais um modelo de revestimento para escadas. E esse tipo de acabamento, ele ainda pode ter algumas variações. Por exemplo, é possível você utilizar ele sem esse puxadinho para fora, fazendo ela reta. Essa linha a gente retira. Esse acabamento seria em um ângulo de 45 graus. Você pode deixar uma linha marcando aqui as duas extremidades para ser a 45 graus. Como você vê, esse último, ele fica pegando no chão, e se nós colocarmos ele para baixo, ele vai ficar passando aqui também. Então, depois que a escada está toda pronta, que você já fez corrimão e todo o detalhamento que precisava, você transforma esse degrau em único e faz essa extrusão até encostar no chão, na base da escada. Então, aqui ele fica todo reto. É um tipo de acabamento que fica bem bonito também. É mais complicado para fazer ele no mundo real, mas é um acabamento que fica bem bonito. E se você já vai criar ele desde o início, é só não fazer aquela extrusão das pontas para frente. Você já vai fazer as duas espessuras nas medidas que você quer. Nós também podemos fazer acabamentos de duas cores. Um acabamento que eu gosto bastante é uma pedra mais escura na lateral, ou um tipo de acabamento de revestimento mais escuro nas laterais, e o centro mais claro. Para isso, a gente cria cópias das linhas a partir da extremidade. Então, você vai pegar essa de cima, essa da ponta, se você estiver utilizando esse acabamento com esse puxadinho aqui para frente. Vai selecionar essas 3 linhas e vai fazer uma cópia na distância que você quer. Eu vou deixar uma distância de 15 centímetros. Daí, no outro lado, você faz a mesma coisa. Inclusive nessa de baixo, a outra faltou eu fazer. 15 centímetros, nessa outra também. 15 centímetros. E no centro a gente coloca uma outra cor de acabamento. Eu acho bem interessante. No patamar fazemos a mesma coisa. 15 centímetros. Aqui vai dar um pouco mais. Você pode trazer até a interseção com a linha, ele já vai te dar ali o snap. Na parte de cima também. Sempre lembre dessa partezinha que sobra, essa partezinha inferior que sobra embaixo. 15 centímetros. E desse lado também. A gente vai fazer e vamos ter que fazer uns pequenos ajustes só de linha. Aqui na extremidade. Então, sobrou 1,20 m. Vou trazer essa linha para cá. Aqui eu vou criar 15 centímetros. Nessa outra,
aqui também. E vou completar ela até o final, acho que é isso. Para ela ficar bem certinha ali o meio. Essa outra aqui também. E a parte da frente, que eu não coloquei. Aqui também a gente fecha. Aqui. Você pode criar um retângulo que fica mais rápido. E nessa outra aqui também. Opa. Saí de dentro do grupo. Nessa outra aqui também. Isso aqui. Acho que seria isso. Aqui no meio vai a parede, para que ela fique com duas cores. Um outro tipo de acabamento de escadas com duas cores é as pisadas de uma cor mais clara ou mais escura e os espelhos de outra cor. Vou colocar uma outra mais clara. Vou colocar nos espelhos. Vou colocar mais escura nos espelhos. Eu selecionei tudo para ficar mais fácil para eu voltar ali. E aí faz os espelhos de uma outra cor. Aqui. Opa. Deixa eu transformar tudo em clarinho. Depois só o espelho em escuro. Ou vice-versa, depende do gosto e do estilo da casa do cliente. Também é uma forma de finalizar uma escada com um acabamento mais claro ou mais escuro na pisada e o espelho de uma outra cor. Outro tipo de revestimento para a escada é só com as soleiras em pedra. Para isso a gente entra dentro da estrutura, cria uma cópia dessa linha da ponta a cerca de 10 a 12 centímetros para dentro, dependendo do tamanho do degrau, que eu vou deixar com 10 centímetros. E você vai fazer uma extrusão para baixo de 2 centímetros, que é a espessura que vai ter o granito. Você dá um ESC para entrar dentro só do grupo dos componentes e cria um retângulo, faz uma extrusão e aí puxa cerca de 2 centímetros também para fora. E aí você coloca uma textura de pedra e aqui nessa outra parte da escada normalmente vai algum tipo de cerâmica ou outro porcelanato ou algum tipo de revestimento diferente. Aqui no patamar a gente também faz 10 centímetros e faz uma linha até aqui. Às vezes tem gente que deixa ele até aqui e outras pessoas, deixam nele inteiro. Até aqui, e nesse de baixo eu não deixo, eu não acho que fica legal. Eu prefiro deixar nele todo. Pode apagar essa linha se você vai criar em toda a extensão do patamar. Esqueci de fazer a extrusão. Deixa eu voltar aqui. 2 centímetros. Opa. 2 centímetros. Esse também é um outro modelo de acabamento para escadas. Nós ainda podemos deixar o espelho em alvenaria e fazer as pisadas com duas cores. Então, a gente entra dentro do grupo do componente, cria uma face, faz uma extrusão de 2 centímetros, puxa os 2 centímetros para fora
e seleciona as linhas da borda, das extremidades. E aí você faz um offset na espessura que você quer. Vou fazer com 10. E aqui a gente coloca um revestimento de granito, por exemplo. E aqui em cima nós podemos deixar uma cerâmica, um porcelanato ou um outro tipo de granito. Aqui também, no patamar, criamos um grupo com a espessura de 2 centímetros ali, fazemos a espessura do granito. Aí aqui e aqui, que ele vai criar inteiro. Ele não aceitou, a gente finaliza com essas duas linhas até o final. Essa exclui, aqui coloco uma textura e aqui a outra. Esqueci de colocar aqui nas bordas. A gente faz aquele corte na divisa do segundo lance e puxa 2 centímetros para fora. Então aqui a gente tem mais um tipo de finalização para as escadas. Vou colocar essa parte de trás também, para ficar bem certinho, como se tivesse feito mesmo. E aqui a outra cor que a gente quiser. Tá pronto. E para finalizar essa aula, eu vou utilizar esse último modelo de escada para residência. Eu vou criar um grupo de todos os degraus. Vou fazer uma cópia. Vou trazer até aqui. Posicionar ela no devido lugar que ela tem que ficar. Aqui. Conferir a parte de baixo. Aquele pedacinho é do último degrau que sobrou, quando a gente transformou os degraus plissados em degraus retos. E eu vou criar o rodapé para a escada. Eu vou entrar dentro desse grupo, ou podemos até desassociar ela aqui quando ela já está posicionada. Esse outro também eu vou desassociar. E entro dentro do componente, até a parte onde tem a soleira, para nós começarmos a criar os rodapés. Então, eu vou começar criando desse lado. Eu seleciono essa linha do topo da pisada, essa da frente e essa aqui de baixo. E com o mover com o Ctrl pressionado, eu crio uma cópia numa distância de 2 centímetros. Eu vou trabalhar também o rodapé da escada em granito. Por isso eu vou deixar com 2 centímetros. Mas isso aí, para você criar um rodapé de uma escada, vai variar com o tipo de material que você estiver trabalhando. Essa última face que sobrou, ou melhor, essa face da frente que sobrou, pequenininha, a gente empurra ela para trás 2 centímetros, com o empurrar-puxar. A gente só leva ela de volta até ela ficar rente com a estrutura do degrau. E com o empurrar-puxar, eu vou criar degraus de 10 centímetros, eu puxo, faço uma extrusão de 10 centímetros para cima. Depois, com o Ctrl pressionado, eu faço uma extrusão na parte da frente, também com 10 centímetros. O empurrar-puxar ainda vai estar com o Ctrl selecionado. Você digita o C, o Ctrl, para ele desselecionar. E essa parte de baixo você traz até encostar
no topo da outra. Essas linhas a gente pode apagar. E do outro lado nós fazemos a mesma coisa. Selecionamos a linha da pisada, a linha da frente. Essa de baixo eu gosto de selecionar também. E faço uma cópia a 2 centímetros. Com empurrar, puxar, levo ele para trás, os dois. Faço uma extrusão de 10 centímetros. Outra com o Ctrl pressionado para frente, também com 10 centímetros. Tiro a seleção do Ctrl e puxo para baixo até encostar no outro. E apago essas linhas. No patamar, eu entro dentro do grupo dele. Desse lado, faço uma cópia da linha com 2 centímetros. Trago ela até encostar no outro, vai dar 10 centímetros igual. Aqui também. Nós vamos ter que selecionar as 3 linhas, porque ela está segmentada, por conta da divisão. 2. E aí você puxa uma por uma. Ou você pode fazer de um jeito mais fácil. Depois que você faz a extrusão dessa parte do rodapé, você pega essa última linha e faz uma cópia dela a 2 centímetros e puxa só essa. Ela vai parar ali nas divisões das linhas. A gente traz até o final. Até encostar na parede. Vou rotacionar para a gente visualizar essa outra parte. E aqui também. É só fazer uma cópia dela a 2 centímetros. Opa. Fui para trás. E aí trago ela até aqui. E mais 10 para frente. Puxo ela. Até encostar aqui. E como eu não tirei esse pedacinho da face, eu vou ter que entrar aqui dentro e puxar ela até encostar na parede. Posso remover essa linha. Aqui eu vou selecionar essas 2 linhas. Vou fazer um offset de 2 centímetros. E esse outro pedacinho eu vou apagar. Aqui também eu vou fazer uma outra linha para fechar e trazer ela 2 centímetros para cá. Faço uma extrusão de 10 centímetros. Se você não quiser voltar ali depois, no canto, se achar que é ruim, esse aqui você... Deixa eu voltar aqui para você entender bem certinho. Aqui você faz uma linha. Opa. Vai dar 2 centímetros. Esse aqui você, com empurrar, puxar atrás, até encostar na estrutura. Esse você traz para baixo, puxa 10 centímetros para frente. E esse aqui vai dar um pouquinho menos. Deixa eu ver se ficou tudo certinho. Pronto. Esse último, quer dizer, esse primeiro degrau do segundo lance, nós vamos transformar ele em único. Vamos entrar aqui e essa ponta a gente encosta na parede. Aqui tem uma linha de divisão. A gente traz até a parede. Se por acaso ele perfurar, igual aconteceu com o meu, é só você, com o retângulo, criar uma nova face. Esse pedacinho de baixo a gente deleta. Vou pôr uma textura aqui. E esse pedacinho que sobrou, a gente traz até o final da parede, para o rodapé ficar para dentro e ele ficar sobrando mesmo. Vou acertar
o degrau de baixo. A gente também torna ele único. Entra dentro dele, dentro do grupo. Nessa direção, onde finaliza aqui a soleira, a gente faz uma linha. E essa face que separou, com empurrar, puxar, a gente empurra ela a 2 centímetros até ela apagar. E esse pedacinho do rodapé encosta aqui na parede. Desse lado aqui também. Cria uma face ali. E faz uma extrusão. E aqui 2 centímetros para dentro. Essa linhazinha que sobrou a gente pode remover. Embaixo também para evitar excesso de linha. E desse lado também. E até na parte de baixo. Pronto, então, a princípio está criada a nossa escada com rodapé. Já posicionada no lugar certinho dela. Esse último, também deixa eu voltar aqui, a gente torna ele único. Ali eu já tornei, entra dentro dele, até entrar na face dos revestimentos. Seleciona essa última aresta, faz uma cópia dessa linha a 10 centímetros para frente. E aqui a gente finaliza com empurrar, puxar, trazendo até a altura do piso. Desse lado também. Faz uma cópia de 10 centímetros. E até terminar o piso. Depois, se precisar de algum ajuste, a gente faz na finalização dos rodapés dos pisos. Então, com isso, a gente finaliza as aulas de modelagem da estrutura da escada. E na próxima aula nós vamos ver como criar os corrimãos.